Imagina um anime de romance que não tem enrolação, tipo, nenhuma enrolação, e ao invés de levar 12 episódios pra alguém se declarar, isso acontece logo no primeiro episódio, e simplesmente os personagens começam a namorar. E não, isso não acaba estragando a história. Na verdade, ela começa a partir daí, porque You and I Are Polar Opposites não é sobre será que eles vão ficar juntos? É um anime sobre como é estar em um relacionamento, indo contra a maioria dos animes de romance. O mangá de You and I Are Polar Opposites, ou Seihantai na Kimi Toboku, foi escrito por Koichi Agasawa de 2022 até 2024, mangá que foi completo em 8 volumes, e em janeiro desse ano ganhou uma adaptação feita pelo estúdio Lapin Track, e como eu tinha falado, vai totalmente contra o padrão dos animes de romance, porque normalmente os animes de romance demoram para desenvolver os personagens, mostra como eles se conhecem, mostra como se apaixonam, e ficam nisso por muito tempo, e os personagens demoram muito para se declarar, e chega a ser maçante você ver em sequência e nada acontecer. Mas aqui não. A nossa protagonista, Miyu Suzuki, ela é uma pessoa extremamente extrovertida, sorridente, cheia de energia. Ela é o tipo de pessoa que fala muito sem pensar. Ela é do povão e ela é apaixonada no Yusuke Tani. O Tani, que por outro lado é o completo oposto dela. Ele é introvertido, fechado, não sabe se expressar, ele é meio estoico, pensa demais. E é por isso que no título tem Polar Opposites, ou em português, polos opostos. E nós vemos que ela tenta falar com ele, até que um dia ela decide tomar a iniciativa e ela vai lá e chama ele pra eles irem embora juntos, ainda no primeiro episódio. E no dia seguinte, ela vai lá e se declara pra ele, ainda no primeiro episódio. Pois é. Ela não perdeu tempo. E eu gosto dessa decisão, porque isso evita o que eu já tinha falado. Não fica repetitivo de acompanhar. E eu gosto também que é um anime sobre adolescentes tendo o primeiro relacionamento. Então, é natural que o relacionamento deles não seja perfeito, porque eles são duas pessoas muito diferentes. Eu gosto de como o anime trabalha as situações pequenas, tipo, não saber como responder aquela mensagem, ou o Tani não sabendo o que dizer, ou a Miu com vergonha de ser vista, com roupas de ficar em casa mesmo. E nisso, o anime acaba falando de coisas bem reais mesmo, como por exemplo, a ansiedade, as inseguranças e principalmente esse sentimento de estar em um primeiro relacionamento e ninguém ali sabe o que está fazendo. Todo mundo tem vergonha, todo mundo tem medo de errar. E eu sei que isso não é um drama grandioso, mas é muito identificável. O anime também fala muito sobre se expressar, sobre falar o que realmente sente, porque nem todos conseguem fazer isso com tanta facilidade. O Tani, por exemplo, sente muita coisa, mas não consegue falar. Não é que ele não queira, ele só não sabe como se expressar direito. Pensa demais no que pode dar errado. E por isso, às vezes ele acaba não falando nada. Aí ele simplesmente trava. E isso é muito real porque muita gente realmente é assim. Tem dificuldades de se expressar direito em palavras. E o anime não trata isso como se fosse uma piada. Na verdade, ele mostra isso como parte do crescimento do personagem. Porque o Tani vai aprendendo a se expressar aos poucos. E ele entra em processo de aprender a se comunicar melhor. E comunicação é algo muito importante. Principalmente em relacionamentos. E eu gosto também que não é só o casal principal que funciona, os personagens secundários também funcionam legal e passa aquela vibe de mundo mais cheio, porque os personagens secundários têm carisma e eles são basicamente adolescentes sendo adolescentes. De maneira meio exagerada, talvez, meio caótico, mas ao mesmo tempo eles também são muito identificáveis. Provavelmente você tem amigos como eles, ou até já foi um deles em algum momento. Por exemplo, todo mundo tem um amigo lerdo, tipo Yamada. Yamada, que é o amigo de infância da Miyu, ele é o cara desligadão, lerdo, parece que tá sempre viajando. Tem a Azuma, que é bem extrovertida, ela é gente boa com todo mundo, se encaixa em qualquer grupo. Ou talvez o Taira, que é aquele amigo paranoico, ele é inseguro, ele sempre acha que tem algo de errado, vive se comparando com os outros. Eu já conheci muitos Tairas por aí. E os personagens secundários têm histórias próprias também. Não vou falar aqui, não vou dar spoiler pra vocês, mas tem, e é legal. E uma das coisas que eu mais gostei nesse anime foi os momentos de Slice of Life, porque é um Slice of Life bem gostosinho de se ver. São cenas simples do dia a dia, conversas bobas entre amigos. E eu sei, não é grande coisa. Eu gosto muito de animes Slice of Life, justamente por serem mais simples. E eu gosto também muito do humor desse anime. Tem momentos em que os personagens ficam meio chibi, e essas cenas dão uma aura a mais. E também tem os momentos cartunescos da Miyu, que são meio exagerados, e isso funciona muito bem como alívio cômico. E esses momentos também são bem agradáveis de se ver, são bem animados, e é aquele tipo de comédia que não força. Ela simplesmente encaixa no timing certo ali, e por isso que quando o anime toca em temas mais reais, como insegurança, dificuldade de se expressar, ele nunca fica pesado demais, e ele equilibra isso com momentos mais leves. E é exatamente isso que deixa a experiência bem gostosinha de se assistir. Normalmente eu nem falo de
aberturas e encerramentos aqui, mas vale destacar que a abertura é bem criativa, vibrante, passa a vibe de adolescência, como se os personagens estivessem gravando no TikTok, porque realmente estão, e a música é muito viciante. E o encerramento também é bem criativo, porque ele usa objetos em 3D logo no começo, aí depois é a Miu correndo pelos corredores da escola, e os personagens em versão Chibi. Eu gosto muito de quando o anime usa esse estilo Chibi. E o encerramento também tem uma música bastante viciante. O anime ficou conhecido aqui no Brasil por causa de um momento específico no episódio 6, porque na dublagem citam o meme do sabor do Toguro. E gerou muita reclamação no Twitter, mas sinceramente eu caguei pra isso. E tem uma coisa nesse anime que eu acho meio difícil de explicar, mas ele meio que te fisga, digamos assim. É aquele tipo de anime que você começa e quando percebe já viu vários episódios. Não é porque tem uma grande história ou um grande drama, ele é só agradável. As interações são leves, os personagens são bastante carismáticos e tudo flui de maneira natural. Eu achei viciante pelo menos. E algo que eu gosto muito desse anime também é que ele não tenta ser grandioso, não tenta ser o romance mais profundo de todos, nem tenta ser extremamente dramático, mas ele se mantém simples do começo ao fim. Mesmo ele tendo algumas coisas meio fora do padrão, ainda funciona como um romance e um dos bons ainda. A obra sabe os próprios limites e sabe que não tem muito mais o que esticar, então não enrola além do necessário. E é por isso que o mangá é mais curto que muitos mangás de romance. E é até uma qualidade porque não fica maçante de se ver. Não fica girando em círculos e que não vão dar em nada. E talvez seja por isso que eu gostei tanto do anime, porque é aquele tipo de anime que é algo que serve pra você ver quando você quer algo mais leve, sem precisar se preocupar com trama, com grandes reviravoltas, ou algo mais pesado. Ele é só um romance simples. E eu diria que o diferencial de You and I Are Polar Opposites é que ele não tenta perder tempo chegando em algum lugar. Ele já começa de lá em vez de enrolar. Enfim, eu acho que era isso que eu queria falar, então falou.